eu sou Malu. E eu sou o Elton. Bem-vindos ao curso A Educação Espírita para a Nova Terra. Você só pode aprender aquilo que ama. Essa frase é do neurocientista Francisco Mora. Para ele, o cérebro precisa se emocionar para aprender. E é assim que começamos a nossa terceira aula, buscando nos apaixonar pelo mundo da educação, aflorando os nossos melhores sentimentos em relação a nós mesmos e às pessoas que nos cercam. Sejam elas nossos familiares, nossos colegas de trabalho e de evangelização ou os nossos evangelizandos. O amor por educar faz com que nos sintamos capazes de construir um mundo maravilhoso para os nossos alunos. Um mundo no qual eles se sentirão bem acolhidos, seguros e motivados. E quando eles se sentem seguros em estar ali conosco, eles também se sentirão felizes. E a vontade deles em aprender será tão intensa quanto a nossa vontade de ensinar. A preparação das aulas motivadoras começa quando pensamos no espaço físico que receberá os nossos alunos, os nossos evangelizandos. Mesmo que a sua casa espírita seja pequena e não haja um espaço só seu, é muito possível e extremamente necessário que você organize um cantinho da sala que seja, com decorações, com jogos, livros e materiais destinados aos alunos que frequentarão esse espaço. Para Maria Montessori, a verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. Ou seja, nós precisamos ir de encontro àqueles a quem estamos evangelizando. Nós precisamos buscar sempre a melhor forma de receber, de acolher e de manter a frequência dos evangelizandos em nossos encontros semanais. E para isso, alguns passos precisam ser levados em consideração. O primeiro deles é ter duas informações que são muito importantes. Quais serão seus evangelizandos? Qual a idade deles? E o segundo é conhecer o espaço físico que receberá vocês, a sua sala de aula. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós já conversamos nas aulas anteriores sobre as fases da vida. Aprendemos quais elas são e um pouco sobre as suas características em nosso curso A Educação Espírita. Você vai encontrar muitas informações mais detalhadas sobre cada fase da vida. O link para a playlist deste curso está aqui, na descrição deste vídeo. Conhecer sobre as características da idade ou das idades que você receberá muito te ajuda a decorar a sua sala, a organizar os seus materiais e a preparar o seu plano de aula. Os brinquedos, jogos, livros e materiais que estarão disponíveis na sala precisam estar de acordo não só com a faixa etária dos seus evangelizandos, mas também com os interesses deles. E essa é uma informação que você vai conhecer aos poucos, com a convivência com eles. Conheça seus alunos individualmente, saiba dos seus gostos, interesses e como eles aprendem. E como fazer isso com uma sala cheia de alunos e tendo encontros uma vez por semana? Seja sempre observador. Observe seus alunos interagindo com você e com seus pares. Perceba como brincam, como conversam, como se portam. Aos poucos, você vai aprendendo sobre cada um deles e poderá organizar o seu plano de aula com atividades variadas, pensando em motivá-los enquanto um grupo e individualmente. O espaço físico é muito importante. Vamos começar pelo mais desafiador, quando você divide a sala com outras atividades do centro espírita. Converse com as outras pessoas que utilizam a mesma sala que você e combine com elas o espaço necessário para armazenar seus materiais e para decorar com os trabalhos dos seus alunos. Um ambiente decorado com livros e materiais de uso de sua turma de evangelização é fundamental para manter a motivação, o que resultará na participação ativa de todos e na frequência assídua. No início do ano, decore a sala com frases, imagens, posters, murais. Faça um varal para pendurar as atividades dos seus evangelizandos.
Conforme o ano for correndo, utilize os próprios trabalhos produzidos em sala de aula para decorar o ambiente e, se for possível, espalhe os trabalhos deles por toda a casa espírita, pelos corredores, na recepção. Faça a produção dos grupos de estudo e de evangelização visível a todos. Isso motiva os frequentadores e desenvolve o senso de pertencimento em seus evangelizandos. E saiba respeitar o espaço dos demais que usam a sua sala para outras atividades. E cuide bem para que todos os seus evangelizandos e as demais pessoas que frequentam esse espaço sintam-se bem e acolhidas. Se você tem um espaço só seu, cuide dele com carinho. E da mesma forma, arrume-o para receber seus evangelizandos de acordo com a sua idade, gostos, interesses e motivações. Seja qual for o espaço que você utilize para suas aulas de evangelização, e seja qual for a idade dos seus alunos, tenha pôsteres e trabalhos deles pelas paredes, decorações, livros, brinquedos, jogos e materiais apropriados a cada faixa etária. Vamos falar de outros pontos que são importantes a serem levados em consideração. Desde a primeira aula, estabeleça uma rotina e quais são as suas expectativas e tenha consistência. É muito importante que os seus alunos saibam o que esperar daquele dia e o que é esperado deles. Então, converse com eles sobre as regras de conduta, as regras de comportamento, o que é esperado da participação deles. Por exemplo, eles precisam levantar a mão e esperar a vez para falar. Eles não podem correr nem gritar pela sala. Você espera que eles sejam questionadores e que façam perguntas durante a aula. Enfim, tudo o que você achar que é importante conversar com eles. Essa comunicação diminui a ansiedade e a sua aula corre com mais leveza e com mais fluidez. Esteja preparado para momentos de indisciplina, de comportamentos às vezes inadequados. Haja com acolhimento, mas seja firme nas suas ações. É importante que exista um plano de ação para situações desafiadoras e que você tenha o apoio de outros evangelizadores e da sua liderança para cuidar dessas adversidades que poderão acontecer na sua sala. Tenha planejada uma consequência para essa atitude indesejada, que pode ser talvez a perda da atividade seguinte, sair do grupo por alguns minutos até se acalmar, conversar com o coordenador ou com a família. Algo que não seja visto como um castigo, mas que seja uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Um plano de ação é sempre muito importante e deve ser encarado por todos como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento e de aprendizado. É sempre bom a gente lembrar que a vida é feita de ações e reações, consequências. E Deus espera que sempre façamos o melhor. Mas que quando damos uma desviada do bom caminho, nós precisamos encarar as consequências que a vida vai nos impor. E se a pessoa tem em sua vida, desde pequena, pessoas que a ensinem sobre isso e que com carinho, compreensão e acolhimento a ajudem a passar pelas consequências das suas escolhas, boas ou ruins, ela tem grandes chances de se tornar uma pessoa bem equilibrada, uma pessoa coerente, que reflete sobre as suas ações e que aceita e enfrenta de cabeça erguida os resultados das suas próprias escolhas. Tenha a consciência de que as ações de indisciplina nascem de inúmeros gatilhos. Elas podem ser provenientes de alguma questão familiar, de alguma frustração, de uma situação, às vezes, desconfortável, de uma dificuldade, inclusive, em compreender o conteúdo, ou em decorrência da própria aula. Por isso, esteja sempre com o seu planejamento organizado, saiba de antemão o que você vai fazer naquela aula. Conheça bem os seus alunos e saiba como eles se comportam e o que é que talvez possa causar a eles uma situação desconfortável, para que você possa evitá-las sempre que possível e tenha planos de ação para essas situações difíceis. Tenha a disciplina de manter a sua aula correndo bem, siga a sua rotina e tenha consistência. E sempre se lembre, você é a autoridade na sua sala de aula.
Por mais que as aulas sejam interativas e por mais que você valorize e valide todas as contribuições, há um momento certo para acatar as sugestões e o momento de seguir com aquilo que você estabeleceu, tanto no seu planejamento quanto na organização do seu espaço físico. E ainda lembre-se de que existe uma hierarquia a ser respeitada e que há um momento de falar e de participar, tanto quanto o momento de silenciar e prestar atenção. Outra questão a ser observada está relacionada ao significado do tema com a vida, a relação que cada aprendiz tem com aquele assunto. Se o assunto não quer dizer nada ao evangelizando, ele pouco prestará atenção e aquele estudo será praticamente perdido para ele. Busque sempre apresentar o tema da sua aula de forma motivadora. Faça conexões com a vida atual, com o dia a dia, relacione os assuntos a serem aprendidos com canções, livros, filmes, séries, videogame, redes sociais, enfim. Aproximar o conteúdo da aula com os interesses deles é fundamental. Conheça o que eles ouvem, assistem, leem e jogam e procure sempre fazer essas relações. Mais um ponto importante é equilibrar o tipo de aula proposta. Aulas expositivas para qualquer idade podem ser um tanto cansativas e favorecem a desatenção. Planeje diferentes formas de apresentar o seu conteúdo e diferentes atividades também. Apresente o conteúdo com uma leitura coletiva, com um vídeo, com uma canção, com um jogo da memória ou com um caça-palavras, enfim. Escolha maneiras variadas de levar o conteúdo aos seus evangelizandos. Lembre-se sempre, a preparação é peça-chave. Esteja sempre preparado para bem receber e bem acolher seus evangelizandos. E para isso, o seu planejamento precisa estar sempre em dia. Planejar é uma forma de preparar, de se ter um direcionamento claro do que se deseja alcançar. Um planejamento eficiente é constituído de algumas etapas: seu objetivo principal e seus objetivos secundários, o perfil de sua turma, a sequência de atividades que você irá realizar, os materiais que você irá utilizar. Vamos começar pelos seus objetivos. Escreva o que você pretende alcançar com a aula, o que espera que seus alunos aprendam. Escreva frases que possam te guiar em sua exposição e perguntas que você pode fazer para motivar momentos de reflexão. Procure escrever algo sobre os interesses dos seus evangelizandos e as diversas formas que eles aprendem. Liste assuntos que você pode conectar com sua aula e que você pode ir utilizando durante a aula. Escreva a sequência de sua aula. O que acontecerá primeiro? Qual a atividade seguinte? O que fará depois? O fechamento da aula? Enfim, elabore o seu cronograma e marque ao lado de cada item o tempo aproximado que você pretende levar em cada um. Essas anotações muito te ajudarão a seguir a sua aula com leveza e tranquilidade. Finalmente, olhe para tudo que você planejou e liste os materiais que serão utilizados. Assim, você terá condições de se preparar com antecedência, o que resulta em uma aula que irá fluir muito bem. Saber o passo a passo da sua aula te trará um conforto para seguir com a sua rotina e para mudar o que precisa ser mudado durante a sua aula. Planejar uma aula é como planejar uma viagem. Você conhece o seu destino e sabe que estrada irá percorrer para chegar lá. Mas durante o trajeto podem surgir contratempos que te atrasam, podem aparecer coisas para ver pelo caminho e você então pega uma outra estrada para chegar até eles, retornando depois para a sua estrada principal. Tenha sempre em mente que o planejamento está ali para te ajudar, para te guiar, mas que durante a aula os assuntos que forem surgindo e as perguntas que foram sendo feitas podem te tirar do que você planejou e que você pode seguir a nova direção respondendo às perguntas, conversando sobre o que for sendo trazido, porque você sabe para onde precisa retornar. E vamos então falar sobre 2 temas muito interessantes. A gente começa falando sobre
não coloque a candeia sob o alqueire. Então a gente tem algumas ideias aqui para trabalhar esse tema na sala de aula com qualquer idade. Vamos começar? Vamos, tem bastante ideia hoje? Tem bastante ideia hoje. Vamos iluminar a vida de todo mundo, então, com as ideias dessa passagem. Bora! Aqui a gente tem uma lanterna, muito bonitinha e muito fácil de fazer. É uma ideia simples, né? Mas legal de fazer, legal de brincar, né, com isso com as crianças. Eu acho que tudo que a gente faz, né, de manual acaba criando uma memória e acaba depois ficando mais e mais viva a lição. Com certeza. Fica mesmo. E aqui a gente pode, né, é uma folha, que daí a gente vai ter a apostilinha dessas atividades também, mas você dobra ao meio, faz os seus cortes, depois quando você abre é só enrolar e montar. E aqui você pode, né, decorar com glitter, né, já que a ideia é ser luz, então você decora com glitter, com algo brilhante, ou você pode escrever até frases aqui, pode deixar a imaginação de cada um deles, a criatividade, né, e escrever frases aqui relacionadas a essa passagem. Então aqui uma lanterna. A gente tem aqui também, para iluminar a nossa vida, uma vela. Essa vela aqui, seguindo a mesma ideia, né? A gente pode pendurar na maçaneta da porta, pode pendurar em algum lugar, ou a gente pode, ao invés de colocar essa alcinha aqui, plastificar bem bonitinho e fazer um marcador de livro. Essa aqui tá escrito, você é luz. É muito legal, né? Eu acho legal a ideia que a vela remete. Por exemplo, quando os primeiros cristãos tinham que para se encontrar, tinham que ir para as catacumbas, lugar escuro. Então a vela é aquele objeto que ilumina o caminho de muitos, né? Ela traz ela remete a isso, né? Iluminação. Então, temos aí essa vela que a gente pode escrever a mensagem que a gente quiser nela também. E a gente tem essa daqui também, que é bem divertida de fazer. Aqui a gente faz assim, a gente corta, né, o desenho vazado e a gente coloca um papel contact aqui, na frente, só na frente. Se não tiver contact, pode colocar várias tiras de durex, que também funciona igualzinho. E aí você deita a folha e aqui deixa eles colarem, passarem glitter, ou colocar lantejola, ou papel de seda, que é bem transparente, você corta quadradinhos bem pequenininhos, e aí enche de papel de seda. E depois você forra com outra camada de contact ou de durex. E aí fica com esse efeito muito bonito. Isso daqui, se você coloca na janela, dá um efeito lindo quando a luz do sol bate. Fica bem legal. Ou se colocar também o celular, né? Você pode ligar o seu celular aqui atrás, também, assim, fazer a lanterna ou a própria tela dele refletir, né? Dar a diferença dar um contraste aqui com relação à parte escura e à parte clara. Também fica bem interessante. E aí, seguindo essa ideia, a gente tem uma lâmpada, né? Que dá essa mesma ideia também. E aí, da mesma forma, aqui a gente colocou os papéis picados. Então, você pode colocar os papéis picadinhos aqui. Todas essas ideias aqui, a gente usou um material bem legal chamado limpador de cachimbo. A gente até tem alguns aqui para mostrar para vocês. Isso daqui é um material coringa para a gente ter na sala. Dá para fazer muita coisa legal com ele. Ele é bem flexível. É um araminho, né, por dentro? É um araminho. Dá para fazer várias brincadeiras com ele, Nossa, né? dá. Dá para fazer um monte de coisa. Isso aqui dá para você fazer flor, dá para você fazer animaizinhos, insetos, e enfim, dá para fazer muita coisa legal. E é muito fácil de encontrar. Isso daqui a gente acha em loja de material de escola ou a gente acha em mercado municipal, né? É bem fácil de achar. Então, o limpador de cachimbo. E aí a gente tem algumas outras sugestões também, né? Essas aqui dá para fazer com crianças, mas também dá para fazer com jovens, enquanto a gente está lá cortando, decorando, a gente está conversando sobre os ensinamentos daquela aula, né? E aí a gente tem algumas brincadeiras aqui também. Uma delas é a seguinte, essa é bem gostosa de fazer. E para os mais velhos dá muito certo, né? Para os jovens, para os adultos, é uma brincadeira bem legal. Você introduz o assunto com essa dinâmica. Então você leva comida para sua sala. Leva alguns vegetais
crus, né? Ou, sei lá, cozidos até. Mas enfim, não temperados. Leva lá alguns vegetais e oferece para eles. Dá para colocar, por exemplo, cenoura, pepino, tomate. Exatamente. Coisa simples de fazer. Isso. Coisa simples, aí você arruma um prato ali bem bonito, leva e oferece para eles. E aí todo mundo vai degustar aquilo. Só que não estão temperados. Deixa eles experimentarem. Depois você vai, na frente deles, pega, tempera com sal. E aí fala para eles novamente experimentarem aqueles alimentos ali. E dali você parte, então, para toda a sua conversa, né? Jesus fala o quê? Sois o sal da terra, a luz do mundo. E o que isso representa? O que o sal traz para esses alimentos que a gente experimentou? Ele realça o sabor. Ele traz o sabor do alimento. O que significa a gente ser o sal da terra, né? E aí você cria toda essa conversa ali com eles. Bem interessante, né? Dá pra gente falar das nossas qualidades, daquilo que realmente traz alguma diferença pro grupo que a gente pertence, pra família, aonde a gente estiver, né? Então as nossas qualidades aí trazendo mais cor, mais sabor para a vida das pessoas, né? E é uma atividade muito gostosa, né? Além de ser muito profunda, né? É uma atividade gostosa de fazer. Acho que quebra, né? Você tá naquela sequência de aulas às vezes e fala e faz alguma atividade, não sei, no papel, por exemplo, e de repente nesse dia você traz uma salada, né? Ou alguma outra comida, não sei, que dê para fazer essa brincadeira, né? Pipoca sem sal, pipoca com sal, uma batatinha frita, não sei, alguma coisa que você consiga fazer que seja simples de fazer. Exatamente. Mas que vai criar já uma diferença, né? As pessoas vão, que legal, né? Já chega com aquele cheirinho diferente na sala, opa, o que vai acontecer hoje? Dependendo da hora da evangelização, é um negócio, bacana pra caramba, muito né? legal. A fome já tá ali meio que chegando. Se você quiser fazer com as crianças, também dá certo e é muito legal, mas lembra sempre de conversar com os pais primeiro e saber das alergias, né? Se alguma criança tem alguma alergia ou outra, para você preparar aquilo de uma forma que todo mundo consiga aproveitar. Os mais velhos não precisam, né? Porque eles já sabem o que eles podem e o que eles não podem comer. Mas é bem legal. E aí uma outra atividade muito legal que a gente também traz essa proposta para os jovens e para os adultos, mas você consegue adaptar para as crianças da mesma forma. É uma brincadeira de esconde-esconde. É brincar com adulto de esconde-esconde? Vai. E como é que a gente faz isso? Também, por que não, né? Por que não? Por que não? Por que não brincar? Exatamente. A gente, inclusive, colocou, na semana passada, uma proposta na nossa sala de aula virtual de leitura sobre o lúdico, a importância do lúdico no aprendizado dos adultos, né? Então, se você ainda não foi lá na nossa sala de aula, corre lá, leia os textos e participa da nossa discussão. É muito importante a ludicidade também quando os adultos estão se propondo a aprender algo. Isso grava mais, né? O nosso cérebro, ele retém melhor os conhecimentos. E essa brincadeira, então, essa atividade, o que é? A gente vai ter na nossa sala aqueles colares neon que brilham no escuro. Aqueles que usam em festa, né? Festa de aniversário e tal. De festa. E aí você vai chegar com esses colares e você vai tirar uma pessoa da sala. Põe uma pessoa para fora da sala e diz que a brincadeira vai ser de esconde-esconde, mas que vocês estão preparando, depois você chama. E com os que estiverem ali na sala, você vai distribuindo aqueles colares. Para alguns você dá um colar, para os outros você dá mais, dá uns 3, 4, e eles podem colocar, né? Onde quiser, no pescoço. Até tenho visto uma brincadeira muito legal que o pessoal tem colado assim, por exemplo, em partes do corpo, por exemplo, no braço, né, no antebraço, no braço, coloca aqui no tórax, e aí o movimento para criar um efeito, né? Quando tá no escuro, por exemplo, né? Sim, muito legal. Dá um efeito super bacana e eles vão se divertir muito. E para alguns você não dá nenhum. E você combina com eles. Quando essa pessoa voltar para a sala, ela vai ter que procurar todos eles. Qual o detalhe? Qual o detalhe? Vai apagar a luz da sala. Vai apagar a luz da sala, isso. Vai apagar a luz da sala. Você vai apagar a luz, vai ficar ali no escuro. E a pessoa que entrar vai ter que procurar. Quando ela achar, ela toca em quem ela for encontrando. E aí, se eu toquei em você,
você então já saiu da brincadeira e aí você estipula um lugar na sala que quem sair da brincadeira vai ficar ali esperando, né? E pode ficar observando o que está acontecendo. Mas você já deixa combinado. Então, você que tem muitos colares neons, quando você for tocado, você vai dar um abraço na pessoa. Você que tem um só, quando a pessoa te tocar, você pode dar um sorriso ou um aperto de mão. E você que não tem nenhum, você não vai reagir. Você não vai ter nenhuma reação, ou você pode reagir de uma forma ruim, agressiva, triste, né? Enfim. Pode brincar com isso, né? Você pode fazer essas brincadeiras assim. E aí a pessoa entra. E aí a brincadeira é essa. Deixa a pessoa indo lá na sequência que ela quiser. Claro que vai ser fácil de encontrar todo mundo, né, naquele espaço. E deixa ela ir tocando nas pessoas. Até porque a sala vai estar... Geralmente, sala de evangelização não tem onde se esconder, né? Na verdade, a ideia é criar ali o ambiente escuro para que os neons façam o efeito dele. E a pessoa que está procurando possa ir identificando, né? Vai identificar provavelmente todo mundo, né? Vai conseguir identificar todo mundo. Mas aí tem o porquê, né? Isso. Dos que estão com mais neon, menos neon ou sem, né? Ou sem neon. E um dos que tiver com mais neon, você pode até deixar uma lanterna ou um celular ligado na mão dele, né? Deixa ele ali iluminando bem ali o lugar em que ele está. E aí depois, quando essa primeira parte acontecer, você vai direcionando a conversa. E você pode conversando. O que você sentiu, né? Quando você tocou em cada uma das pessoas. As pessoas que foram tocadas, o que você sentiu quando você reagiu com um abraço, quando você reagiu só com um sorriso. E por que uns têm mais luz, outros têm menos luz, né? A gente pode daí usar diversos temas do Livro dos Espíritos ou do Evangelho. A gente pode falar de progressão dos espíritos, né? Os espíritos mais evoluídos com mais luz, os que têm menos luz ainda caminhando ali nos primeiros, dando seus primeiros passos, né? A gente pode falar também dos mundos de expiação. Então a gente tem várias categorias aqui de espíritos ainda, né? Os que estão sem luz ali ainda, espíritos sofredores, os que estão já um pouquinho mais avançados, então com mais luz, e assim por diante. Então a gente pode traçar aqui várias coisas, né? Mas fazendo a brincadeira primeiro acontecer como uma dinâmica, criando ali esse alvoroço, por assim dizer, com os neons, fazendo a brincadeira mesmo, né? Criando esse momento. E a gente pode fazer isso tanto com os jovens, quanto com as crianças, quanto com os adultos, né? Para falar desse mesmo tema. Sim. E por que criar essa brincadeira? Porque isso, quando você for para a discussão, né? Para aquele momento de reflexão, a memória vai puxar tudo que eles vivenciaram. Então, a vivência é muito importante. Quando você experimenta algo, quando você tem, né, essa experiência com algo, você consegue se expor melhor os seus pensamentos, você consegue até organizar melhor os seus pensamentos para você poder se colocar. Então é bem legal e é bem divertido. Né? Uma atividade que dá para fazer no escuro, claro, a gente pede para eles não tornarem um ambiente assustador, não fazerem sons estranhos e coisas assim, mas deixar a brincadeira fluir nesse sentido. Dá até pra gente falar do umbral, né? Dá até pra gente fazer também aí mais esse paralelo com a brincadeira. E aí esse espírito que tá ali tateando, procurando os outros, ele também tá sem luz, né? Então ele tá vendo aqueles espíritos de luz ali, por assim dizer, e tá podendo reconhecer eles, né? É uma atividade legal porque ela pode ir para vários caminhos, né? A gente pode... Depende de como vai estar a reação deles ali naquela hora, de como vai estar a discussão, as perguntas que vão surgir, as falas que forem surgindo, você vai direcionando para vários caminhos diferentes. E o nosso segundo tema de hoje é a parábola da ovelha perdida. Outro tema muito legal. Esse tema é muito legal. Tem muita ideia bacana para fazer. E a gente trouxe algumas aqui para vocês. Uma das coisas que a gente pode fazer é cortar ovelhinhas no papel e esconder pela sala. Também uma atividade que dá para fazer com crianças, com jovens, com adultos. Você corta as ovelhas e espalha pela sala. Dentro das ovelhas, você pode colocar os pedaços, né, frases da parábola. Então, cada ovelha vai ter uma parte da parábola.
Eles vão sair pela sala procurando, espalha pela sala ou cola pela parede da sala e eles têm que ir pegando. E aí eles vão trazer aquelas ovelhinhas e eles precisam colocar a parábola na sequência para todo mundo junto poder ler. E aí vocês começam o assunto da aula. Ou então, também uma atividade para crianças, para jovens e adultos. Você coloca no meio da sala, você estipula um espaço, que vai ser o cercadinho das ovelhas, né? Você pode colocar uma fita no chão, que pode ser um círculo, da forma que você quiser. E aí você vai pendurar no pescoço de cada um uma ovelha. E para uma das pessoas da sala, você vai dar algo que represente talvez um cajado. Essa pessoa vai ser o pastor. E aí você vai dizer para eles, olha, andem desordenadamente pela sala. Sem correr, né? Mas andem da forma que vocês quiserem. E aí, para uma ou duas das ovelhas, você pode chegar e combinar, olha, quando o pastor vier te pegar, você teima, não vai. Dá de difícil. E as outras ovelhinhas você fala para elas irem numa boa, né? E aí a atividade é essa, o pastor vai ter que ir uma por uma, pegar a ovelhinha e levar até o cercadinho delas. E a atividade acaba quando todas as ovelhas estiverem ali. E aí vem a discussão, né? Foi fácil juntar todas as ovelhas? Foi difícil? Por quê? Que tipo de ovelha será que a gente é na nossa vida? A gente é aquela ovelha que aceita o convite e vai? Ou a gente é aquela ovelha teimosa, que não quer ir de jeito nenhum, que fica ali bancando difícil, né? Pois é. E aí as discussões vão. Já fica a reflexão para nós aqui, né? Já fica para nós também. Que ovelha que a gente é. Muitas vezes na vida a gente teima tanto com as coisas, né? Poxa vida. Pois é. Quase todo dia, né, eu acho. Quase todo dia, é. Pelo menos uma teimada por dia, acho que todo mundo tem, né? E aí são atividades bem legais. E, de novo, dá pra fazer com os adultos? Claro que dá. Nossa, muito bacana de fazer, né? Faz atividade, todo mundo interage ali, e aí depois vocês vão e levam o resto da aula, da conversa, da discussão de vocês sobre o tema. E aí a gente tem algumas ideias muito fofas também, porque falar de ovelhinha é muito fofo, né? É demais. É demais. Eu acho que é um dos animais mais fofinhos que tem, né? Pois é. Então a gente pode fazer uma num saco de papel de pão. E aí aqui a gente corta as tirinhas de papel. Nunca jogue fora restinho de papel, porque a gente sempre aproveita, olha só, o pedacinho de papel marrom que a gente aproveitou aqui, né? A cabecinha dela, o cabelinho dela, vamos dizer assim. O famoso quem guarda tem. Quem guarda tem. E aí a gente tem um fantochinho aqui que as crianças podem levar para casa, muito bonitinho, para contar a história da ovelhinha. Você pode escrever aqui no meio o nome, né, da parábola. Aqui atrás você pode imprimir a parábola, colar aqui, porque daí a criança vai estar brincando com a ovelhinha, ela está lendo a parábola aqui atrás. Então tem essa sugestão aqui da ovelhinha. A Malu falou que parecia um cachorro, mas não, tá parecendo uma ovelha, assim. A minha ovelhinha não ficou muito bonitinha, não. Ficou legal. Mas criança é boazinha, né? Se você falar que é uma ovelha, eles vão dizer, nossa, que ovelha linda. Se você falar que é um cachorro, eles vão falar, que cachorro bonitinho. Dá pra colar um pouco de algodão também, se quiser, né? Isso. Pra dar Essa aqui foi tosqueada, né? Essa aí, coitada. É. E algodão foi o que a gente colou na próxima que a gente vai mostrar. Essa ficou mais fofa. Essa ovelhinha aqui, ela é feita num prato de papel. Esses pratinhos de bolo, né? E aí, a mesma coisa, a gente cola papel, retalho de papel, então a gente reaproveita tudo. E aí aqui tem a carinha dela e a gente colou o algodão. É uma atividade bem gostosa de fazer, né? Você pode levar uma pronta e aí você pode deixar o material para as crianças fazerem a delas também e aí elas levam para casa. Aqui a gente colou também uns olhinhos que se movimentam, que também é muito fácil de achar em loja de material, loja de papelaria. Mas também você pode colar o papelzinho, o círculo branco e um pretinho por cima para ficar o olhinho dela. Faz o mesmo efeito, né? Uhum. Eu acho interessante sempre falar desses temas quando a gente fala de pôr a mão na massa, porque eu acho que a questão é que muitas vezes a gente acredita que a aula, vamos supor que a aula tenha 50 minutos, eu tenho que falar 40 minutos do tema. Uhum. E às vezes, eu acredito que muitas vezes não.
Muitas vezes a gente consegue falar do que a gente precisa em 5, 10 minutos e o resto do tema é o lúdico, né? A gente vai falar da ovelhinha de novo no final da aula, vai reforçar a ideia do tema, mas o tempo foi gasto, por assim dizer, fazendo algo lúdico, algo prazeroso, algo que vai ficar na memória. Sim, porque exatamente isso. A gente tem ali o nosso conteúdo para trabalhar e a gente sempre vai falar isso, né? O conteúdo, ele é assim, é rápido, principalmente com as crianças, porque os mais velhos, os jovens, os adultos ainda tem mais o que falar, né? Já tem mais experiência de vida, então eles já têm mais o que contribuir nesse sentido. As crianças, elas também têm o que contribuir, mas é mais a gente apresentar um conteúdo e depois, mão na massa, vamos trabalhar. Porque enquanto elas estão ali trabalhando, elas estão desenvolvendo outras qualidades que são importantíssimas para serem desenvolvidas no crescimento delas. A interação um com o outro, o esperar a vez, porque olha, tem um tubo de cola só, então eu vou ter que esperar o outro usar para eu poder usar depois, eu não posso tomar da mão dele. E tá acabando o algodão do meu colega, eu tenho bastante, então eu vou compartilhar com ele. Então tudo isso a gente vai trabalhando junto, e você pode, enquanto eles estão montando, vai perguntando para eles, e aí? O que você lembra da história da ovelha, da parábola da ovelha? E aí vocês vão conversando também, né? Que som que a ovelha faz, né? O que será que a ovelha come? Então, acho que é legal a gente abrir. Sim. Né? Mais uma vez abrindo, saindo um pouco simplesmente da questão do tema da evangelização e adentrando, de repente, aí o que eles viram na escola ou no passeio que foi feito com família e teve algum sítio e viu uma ovelha de verdade, traz a experiência que teve ali, sempre enriquece esse momento nosso. Exatamente. E é como a gente falou hoje, né, sobre a questão do seu planejamento. Quando você planeja a sua aula, você anota tudo isso já. O que eu posso conversar com eles? No momento que eles estiverem fazendo atividade, que referências que eu posso trazer para esse momento lúdico enquanto a gente estiver ali conversando. E aí você já tenha isso preparado. É claro que na hora surgem outros assuntos também, mas quanto melhor você tiver isso planejado, preparado, mais fácil vai ser o seu direcionamento ali no momento da aula. E aí a gente tem uma outra ovelhinha aqui, pequenininha, que a gente fez uma ponteira de lápis. Então, aqui a gente fez com EVA. Então, foram 2 círculos de EVA, que a gente cola o algodão, também dá para você fazer com as crianças. Se não tiver o EVA, pode ser o papelão, né? Pode ser de papelão. Da mesma forma, faz um moldezinho ali de papelão e tal, e deixa o espaço para colocar o lápis. Sim, só lembrar que tem que deixar o espaço aqui, né? Para você poder colocar o lápis dentro. E aí esse aqui é um pouco mais desafiador para as crianças fazerem, porque é tudo muito pequenininho, né? E se for no EVA, demora muito para secar. Então no papelão é até mais interessante, porque aí seca na hora. E aí você monta, você pode já levar as pecinhas cortadas, e aí a criança só vai montar. E aí você tem uma ponteira de lápis que eles podem levar para casa. E isso aqui também pode virar uma brincadeira muito legal com os pequenos. Ao invés de você colocar no lápis, você cola, por exemplo, num palito de sorvete. E aí vocês podem brincar de... Cadê a ovelha? Ih, a ovelha tá perdida. Onde é que tá a ovelhinha? Tá aqui. E aí é um copinho descartável com também resto de papel verde. E aí você brinca com a ovelhinha aqui. E aí cada um pode ter a sua ovelhinha também. A Malu fez uma ideia simples aqui, mas a gente ainda podia fazer uma paisagem aqui atrás, né? Podia colar um outro pedaço de papelão aqui assim, e fazer uma paisagem, né? Fazer de repente Jesus, colar um Jesus aqui. Cadê a ovelhinha perdida? O Jesus tá ali, olha só, opa, a ovelhinha apareceu. Pois é, dá pra fazer de várias formas, né? Depende aí da criatividade de cada um. Muito obrigada pela sua companhia. E até a próxima aula, pessoal.